A Nanda que já tá aqui, Ananda. Conta pra gente então, tem uma história bacana aí, né? Uma história bacana que nos foi passada também por um telespectador, um amigo desse personagem. História do carroceiro Kleber, Rodrigo. O Kleber é um carroceiro que mora na rua e apaixonado por plantas. Tem 38 anos, por histórias familiares, ele acabou ficando na rua, onde ele está hoje, você vai ver ao longo do Bom Dia São Paulo, mas nos chamou muito a atenção o fato de ele estar em toda essa dureza da rua e mesmo assim ele ter olhar para o que é bonito, para o verde, que ele também tem um papel nisso, e isso então nos encantou. A gente foi até atrás da história do Kleber para entender como é que ele chegou nisso. A força do verde, vamos ver. O sorriso quase esconde as marcas de um homem calejado pelas ruas. Um carroceiro que vive de recolher material reciclável na Vila Guilherme. Tem dia bom que rende 100, 200 reais e os bravos que Kleber sua até anoitecer por 5 reais. As mãos estão sempre assim, de catar sucata e de mexer com sua maior paixão, as plantas. Kleber abriu espaço no carrinho para além do metal e do papel, para recolher tudo que pode virar vaso ou floreira, não importa o peso ou o tamanho. A maioria eu peguei no lixo, outras o pessoal dispensou, não sabia que aquilo valia, igual uns vasos caríssimos que eu achei no chão jogado, eu tive que trazer o vaso, depois na terra, porque era muito pesado. O carroceiro virou também jardineiro ao resgatar plantas que as pessoas jogam no lixo. As orquídeas abandonadas têm nova chance quando ele amarra nos troncos, mesmo que não seja com material adequado. E como se algumas ruas da Vila Guilherme fossem dele, Kleber começou a plantar onde houvesse espaço. Canteiros centrais ganharam árvores e arbustos que antes ninguém queria. E aos poucos, onde o Kleber passa, o que era só cimento e areião, passa a ter muito mais cor. 52 minutos agora, o batalhão da polícia. Dá uma olhada, pessoal, aqui, olha. Antes, a história do Kleber, ele é um sucateiro, ele pega esses materiais recicláveis na rua e ele podia então só ocupar o carrinho dele para vender isso que ele pega, mas ele pega também as plantas que estão quase mortas, porque ele tem uma ligação com isso e ele quer resgatar, ele quer que elas vivam e faz jardins improvisados com essas plantas. Mas vamos ver como é que surgiu esse gosto do Kleber pelo verde, que foi por um caminho bem transverso até. O nosso segundo tempo do quadro verde. Há 13 anos, o Kleber trabalhava nas obras do Rodoanel, desmatando a Serra da Cantareira. Esta ironia da vida foi que semeou nele a curiosidade pelo verde, que por uma questão de sobrevivência, ele teve que destruir. Aí eu vi um monte de árvores separadas, por que não cortava aquelas árvores, sendo que estava desmatando tudo, por que aquela tá aqui, aquela tá ali? Aí eu descobri que é porque a abelha não pode tirar, de maribondo não pode tirar, de orquídea. Eu falei, o que é orquídea? O que é orquídea? Aí o biólogo me explicou e tal, a orquídea é assim, assada, ele foi me explicando o valor dela. Aí de lá pra cá, eu fiquei perito no assunto. Comecei a gostar. E foi assim que ele conquistou a amiga Rose, que agora empresta a preciosa mangueira para regar o jardim mais bonito que o Kleber já fez e que fica na frente da casa dela. O Kleber passou aí com uma plantinha bem mortinha e me ofereceu a plantinha, porque ele queria que a plantinha vivesse. Aí eu fiquei com a plantinha e ele foi trazendo mais plantinhas.
Os brinquedos no meio das plantas podem parecer uma decoração diferente, mas não é bem assim. Eles têm um propósito. O Kleber notou que as crianças da comunidade, na falta do que fazer, vinham nos vasos e quebravam as plantas. E ele tinha cuidado tanto tempo, esperava crescer, ficava chateado. Então ele teve uma ideia. Começou a coletar nas ruas os brinquedos jogados fora. Dava uma geral e aí colocava nos vasos. Então as crianças passaram a vir para pegar os brinquedos e deixaram as plantas em paz, bem como ele queria. Os jardins feitos de vasos e baldes criam um volume diferente com muita mistura de espécies. A calçada fica mais fresca e colorida, inclusive com o toque da decoração reciclada que o Kleber inventa. Tem jasmim manga, Dracena chocolate, Maria sem vergonha, tudo resgatado do lixo. E tem a vontade do Kleber de fazer o bem. A intenção é ajudar o próximo. É igual diz na Bíblia. O cara reclamando que Jesus estava dividindo o dinheiro certo, ele falou, posso ser bom? Só deixa eu ser bom. Só isso. Posso fazer uma pergunta aí de quem está assistindo tudo isso? Faça. Por que o Kleber... Eu vi a mensagem dele final aí, tá? Entendi. Mas por que o Kleber não vende essas coisas que ele faz? E aí ele deixa de ter que pegar as coisas na rua e produz isso e vende? Pois é, isso nem passa pela cabeça dele, né? E ele tem até o hábito de trocar essas plantas. Fulano, eu queria muito aquela planta, te dou 10 plantas por essa aí. Aí ele faz essas trocas. Claro que o que ele faz é muito improvisado, né? Às vezes são baldes quebrados, é o que ele consegue na rua. Não tem um grande potencial de venda, mas ele tem um grande potencial de trabalho, né, Rodrigo? Ele é um cara que, como você viu na primeira reportagem, às vezes ele sua o dia inteiro e dá R$5. Né? Na verdade, o que ele precisa é de um emprego, que alguém olhe para o Kleber e veja esse potencial que ele tem, a não amargura que ele tem e poderia ter, tem olhos para ver tudo isso, mas vamos ver como ele se enxerga e como os outros enxergam o Kleber. Vamos ver. Te vê de um jeito diferente? Vê porque você já não é olhado como, sabe, um obscuro. Porque às vezes você é carroceiro, às vezes tá sem camisa, tipo com cigarro. Pensa que você é tipo um gatuno. Mas aí você, tipo, trabalhando com planta, tipo, já vê você em outro horizonte. Isso muda o comportamento das pessoas, contagia? Completamente, e sem contar essa educação, né? Esse cuidado. Vocês observem aqui no nosso redor o quanto de verde ele já trouxe. Tem pessoas que passam aqui só para simplesmente parar e tirar foto. É uma mudança. E inclusive que começa do lixo. É isso que chamou mais a atenção. Ele inspira assim as pessoas. Todo mundo pode fazer diferença. Todo mundo pode, é pouca coisa. Mas se cada um fizesse um pouquinho, a gente estaria bem melhor, né? O que você sente quando tá tudo bonito assim? Ah, é um sentimento inexplicável. É muito forte e muito bom. Tem orgulho e a vontade demais de querer ensinar o próximo. O que você sonha para sua vida? Eu sonho em comprar uma casa com meus 2 filhos, pra me interligar eu a eles. No caso, eu, eles, minha mãe e meus sobrinhos. Quer reunir a família de volta e a ponte sendo pelo verde, né? Quem sabe, né, Rodrigo? Porque é impressionante. Eu disse que ele mora na rua, né? Ele mora. Já vamos te mostrar onde é que ele dorme, que é impressionante. E o Kleber tem esse gosto por fazer as coisas bonitas. Veja só onde é que ele mora. Apesar de tudo que ele faz de bonito, olha ele entrando numa van de um ferro velho. É aí que ele dorme, nessa condição. Ele cuida das vans à noite, né? E enquanto ela estiver ali, ele pode dormir. Agora veja a capacidade de doação dele. Ele cultivou esse jasmim manga e vai dar para o amigo dele. Essa calçada aí é onde está a van? Isso, na Vila Guilherme. Deu uma planta para o amigo e deu essa orquídea para mim. Olha para cima, que é de lá que vem a tua força. Isso. Uma pessoa que vive nessas condições e tem essa capacidade de doação. É uma coisa impressionante, essa força que vem dele com toda a dificuldade que é
morar na rua, viver dentro daquela van toda enferrujada, sem nada dentro a não ser um colchãozinho dessa finura para ele descansar o corpo depois de ter trabalhado o dia inteiro. Então é uma pessoa com muita força de vida e que precisa de ajuda, precisa de emprego, precisa que alguém veja toda essa capacidade que ele tem. E mesmo assim, Rodrigo, ele podia sim ser uma pessoa amargurada, mas só pelo que ele faz a gente já vê que não. E ele tem humor também. Quer ver? Olha a declaração que ele nos deu depois que acabou a reportagem. Vamos ver. Esse dia parou um carro aqui chique, um cara todo bem trajado, colocou um vaso no carro e saiu andando. É incrível. Você? Não, eu deixei ele ir, porque aqui tem câmera. Depois puxou na câmera e ele apareceu na internet lá, o ladrãozinho de planta. E o mais engraçado é que ele escolheu tanto o vaso e ele pegou um artificial, uma roda artificial. Deu vontade de falar pra ele, volta aí, pega uma original, pelo menos, velho. Tá brincando, gente? Pois é, o ladrão de casaca. Agora, não pensa que ele me falou, não, tem câmera, porque alguém foi atrás. Tem câmera, ele pensou assim, porque a gente viu quem é, tá exposto para quem quiser ver. Que vergonha pro cara, né? Uma pessoa num carrão que chegou lá e levou uma planta dele, que ele cultivou, quer dizer, levou a rosa artificial no meio de todas. Ele disse, tava tudo molhadinho, ele achou que era de verdade, mas não era. Você estava falando antes, e até se emocionando, eu já vinha pensando, né? Pegar essa história dele e exibir, né? Em grandes telas, em painéis de congressos, gabinetes, câmaras, assembleias e todos os outros locais aí que a gente sabe onde há muita gente que só pensa em si, só pensa no seu bem e que deveria e que está lá para pensar no bem do próximo. Ou seja, papéis invertidos. Então você tem uma pessoa que está pensando quase nada nele, pensando Exato. só no próximo, que está vivendo nessa situação, gestos dessa maneira, enquanto outros que deveriam pensar no próximo, eles estão pensando só neles e a gente acompanha isso todo dia, a gente sabe como é que é. Então exibiu o filme, né? O filme do Kleber em congressos, palácios, gabinetes, etc. A filosofia Só que não é só lá, de vida só que não é dele, só lá. deixa eu fazer o bem. Só que não é só lá, de acordo com esse último relato dele, não. É exibir na casa de tantas outras pessoas, ou dentro do carro de luxo, como ele disse, bacana, que vai lá e rouba uma planta e ainda é artificial. Pelo menos compra dele, né? Vê que tá tendo um trabalho assim e compra. Não vai lá fazer isso. O ser humano precisa assimilar histórias assim. Ananda, obrigado. O Verde trazendo mais lição aqui pra gente, mais uma vez. Obrigada a você. Valeu. Um fim de semana bem feliz para todo mundo e quem sabe com uma ótima ajuda pro Kleber, né? Fica de olho e conta pra gente aqui. Obrigado. Obrigada. 7h31.